Quer aprender a fazer essa linda colcha de retalhos? Você só precisa das camisetas, de uma máquina de costura e saber fazer uma costura reta. Assista os vídeos, o passo a passo vai te ensinar direitinho como fazer e ter um resultado profissional como esse aqui. Eu não tenho experiência em fazer colchas de retalhos nem nada e o resultado ficou muito bom. Veja só. Essa foi a primeira colcha que eu fiz com as camisetas minhas e o resultado ficou muito bom. Eu fiz um quilt, inclusive, das camisetas. O verso da colcha fica assim, ó. Esse é o resultado do verso da terceira colcha que eu fiz, que ficou muito bonita, e isso que eu vou ensinar vocês a fazer. É só assistir todos os vídeos, o passo a passo direitinho. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, é muito comum você ver empresas, costureiras, pessoas que fazem as colchas para vender e ganham bastante dinheiro com isso. E porque eles estão acostumados, as mães encomendam para os filhos quando eles vão sair de casa para ir para a faculdade, ou quando um ente querido falece, a família se reúne as camisetas e faz para guardar como lembrança. E é muito comum também as pessoas que fazem corrida de rua e reúnem aquele monte de camisetas das provas, eles costumam fazer, depois de algum tempo, uma colcha de retalhos de camisetas desse material. Assista os vídeos e aprenda como fazer. Eu assisti vários vídeos, eu também não tinha experiência com colcha de retalhos. A primeira que eu fiz foi essa daqui. Eu escolhi fazer uma pequenina, com camisetas minhas mesmo. Tava com medo de estragar as camisetas, não é? Mas aqui, o resultado, apesar de ter sido a primeira, o resultado foi muito, muito bom. Eu vou te mostrar também como é que você vai fazer para fazer o quilt na colcha. Apesar de você não ter experiência, você vai ver que você vai conseguir, e o verso da colcha vai ficar como essa daqui, como uma colcha de uma tela assim. O que você vai precisar para fazer a sua manta? 1, lógico, a máquina de costura. 2, as camisetas. 3, um tecido para a borda, se você for colocar a borda, e para o verso. Eu usei na primeira que eu fiz um tecido de algodão. Se você for usar fazer do estilo sanduíche, igual a primeira que eu fiz, você vai usar uma manta de preenchimento. Eu tenho preferido usar as mais finas, porque como minha máquina é pequena, é caseira, se eu uso uma manta muito larga, é muito tecido. Essa última que a gente vai fazer, ela é bastante grande, eu preferi a manta mais fina, porque quando a gente estiver fazendo o quilt no meio da manta, é muito tecido. Vai ter tecido para trás da máquina, dentro da máquina, fora da máquina, em cima de você. Então, eu sugiro que você prefira, principalmente se você for fazer uma manta grande, que você prefira a manta mais fina, se você tiver uma máquina pequenina como a minha. A segunda manta que eu fiz não tem o tecido de preenchimento, não é tipo sanduíche, porque o Henrique preferiu usar um tecido tipo flanelado embaixo. O resultado ficou muito bom. E é um pouco mais fácil de fazer, porque quando você está quiltando e costurando, o resultado final tem menos volume, menos tecido. E você vai precisar do estabilizador, que eu recomendo que seja aplicado em todas as camisetas que você vai trabalhar, principalmente as que tem muito elastano, as que são as de malha. E o estabilizador você vai usar mais ou menos 1 metro para cada 3 camisetas. Então, dependendo do tamanho da colcha que você vai fazer, você já pode calcular. No segundo vídeo eu vou mostrar direitinho como é que você vai trabalhar com o estabilizador. As camisetas, lembre-se que eu tenho preferido fazer as colchas retangulares. Então, por exemplo, se você for fazer uma colcha com 3 fileiras e 4 colunas, você vai precisar de 12 quadrados. E assim você vai calculando, dependendo do tamanho do quadrado que você vai usar, você vai calcular a quantidade de camisetas que você vai precisar. As camisetas. Vamos então agora analisar as camisetas. Você separou as camisetas todas que você pretende usar. E antes de começar a cortar e começar a achar que vai poder já costurar as camisetas todas de uma vez, eu queria que você considerasse algumas coisas. Por exemplo,
As camisetas adulto, ela tem muito mais tecido e muito mais espaço para você recortar. Se você for usar camisetas infantis, por exemplo, a quantidade de tecido é diferente. Então eu sugiro o que eu fiz para poder analisar isso direitinho. Eu conto as camisetas, verifico quantas eu vou poder usar e tento escolher o tamanho do quadrado que vai ser possível usar. As camisetas menores, a coxa do Henrique, por exemplo, que usei camisetas menores infantis, eu usei o quadrado 22 por 22. Na maior, na minha e da do Joey, que a gente está fazendo agora, eu usei o quadrado 30 por 30. E aí, como é que eu faço? Usando o molde que a gente fez com a interface, a gente pode avaliar, consegue avaliar como ele é transparente, a gente consegue avaliar isso direitinho. Olha o problema que a gente ia ter nessa daqui. Não ia ter tecido suficiente para centralizar. O que se você faz questão de usar uma imagem como essa, você pode recortar, ela é pequenininha, e aplicar, por exemplo, num tecido que você pode tirar em outra parte da camiseta e aplicar no centro. Esse é um problema que acontece muito, dependendo do tipo de camiseta que você for usar. Outra coisa que eu sugiro você evitar é usar camisetas muito velhas, com tecido puído ou desbotado. Ela prejudica o efeito final da coxa pronta, por quando o tecido está muito ruim ou muito feio. Apesar da gente às vezes gostar muito de uma camiseta, querer que ela esteja na coxa, muitas vezes é preferível deixar ela de lado. Camisetas, antes de você começar a cortar as camisetas, é preciso observar o seguinte: se você vai querer as figuras da frente ou do verso da camiseta, e muito cuidado quando você for cortar. Essa daqui, por exemplo, podemos até usar, mas a figura não vai ficar centralizada. Isso também não é um problema. Se você quiser, você pode usar as figuras sem, aproveitar todo o tecido, evitar de aplicar em outro pedaço e usar só o quadrado inteiro. Essa daqui, inclusive, eu posso usar o quadrado maior, ó. E quando eu for cortar uma camiseta como essa, por exemplo, sugiro que você tenha alguns cuidados. Se você gostaria de colocar, por exemplo, uma figura que está na manga, você pode recortar e aplicar numa outra parte do tecido. Mas uma coisa que eu sugiro que você não faça é coloque o tecido daqui embaixo do braço. Esse tecido normalmente tem manchas, né, de desodorante, de suor. Então, se você quer usar um pedaço da manga, eu sugiro que você use só a parte de cima e tire o resto. Quando você for recortar, abrir a camiseta para poder aproveitar e trabalhar e preparar o tecido que você vai usar para fazer os quadrados. Normalmente eu recorto em cima da costura nas laterais. Você pode usar a tesoura, você pode usar a lâmina. Essa daqui, por exemplo, é muito boa, porque ela não tem a costura lateral. Você pode aproveitar o tecido da forma como você preferir. Eu sempre tiro todas as costuras, né, para não ter costura dentro dos quadrados que você vai usar. Quando chega aqui na manga, eu tomo cuidado de fazer o corte bem em cima da costura, para aproveitar o máximo do tecido, porque você não vai querer recortar uma camiseta e depois não poder usar porque faltou um centímetrozinho, meio centímetrozinho, porque você recortou muito longe da costura. Então aqui a gente vai recortar bem em cima da costura, e aqui tem que tomar muito cuidado. Essa camiseta, por exemplo, a gente vai usar a frente e atrás. Observe que você não pode cortar logo, vir com a tesoura e recortar a frente e atrás aqui logo na costura. Porque se você recorta aqui, normalmente as imagens no verso da camiseta, elas estão mais no alto, porque tem mais tecido. Então, se você corta aqui na linha do pescoço da frente, você vai perder um tecido que pode ser necessário para você quando você for usar a figura da parte de trás. Então, olha aqui, você quando for recortar, você vai recortar bem a parte de trás, bem na linha da gola, e a na frente vai cortar numa posição diferente. Porque as figuras muitas vezes estão lá no alto e você vai precisar desse tecido aqui. Uma outra dificuldade que você vai encontrar o tempo todo é enquadrar as figuras dentro do quadrado final que você vai usar para fazer a coxa. Por quê? Porque normalmente essas figuras de camiseta, ela tem um formato absolutamente variável, assim. Olha bem essa daqui, se você for tentar calcular o ponto central da imagem, qual que vai ser a posição mais distante que você vai usar? Para poder determinar o ponto central,
você teria que começar do ponto mais distante no alto, ponto mais distante embaixo e fazer a conta da medida, né, da metade dessa medida para encontrar o meio. E como essa figura, que é um exemplo que eu peguei aqui para mostrar para vocês, é assim, um formato, não é um quadrado, por exemplo, porque raramente você vai encontrar uma camiseta que você vai poder centralizar com facilidade. Nisso que o nosso molde transparente ajuda muito. Você vai poder ter essa ideia antes de recortar. Aqui, por exemplo, ó, eu não vou ter tecido aqui para essa ponta. Eu já sei que se eu for usar essa camiseta, eu vou cortar um pedaço da imagem de alguma forma. Eu posso preferir colocar para baixo, para cima, mas eu vou ter alguma dificuldade aqui. E se você achar que não vale a pena, você pode simplesmente deixar de usar essa camiseta no seu trabalho. O que mais você vai precisar? Bom, o ferro de passar roupa. Resista à tentação de usar o ferro muito quente, mas todas as vezes que você costurar, você vai passar as costuras a ferro e cortar o excesso de linha. Toda vez que eu uso ferro, eu uso também um tecido em cima das camisetas, do tecido que eu vou passar, da costura que eu vou passar. Por quê? A maior parte das camisetas tem aplique emborrachado, tem muita malha e você não quer estragar o resultado porque queimou com a ferro alguma camiseta, estragou algum tecido. Você vai precisar de alfinetes de segurança. Eu vou mostrar no vídeo direitinho que momento você vai usar. Alfinetes. Se você está acostumado a usar alfinetes, ok. Mas o Wonder Clip, ele tem ajudado bastante. Eu tenho preferido o Wonder Clip para esse tipo de trabalhos. Quando você for fazer o quilt, além da linha da mesma cor do tecido do fundo da colcha, você vai usar a linha invisível. A linha invisível ela é meio complicada de trabalhar, ela é muito sintética. Se você não está acostumado, sugiro que você faça uns testes antes, como todas as etapas aqui desse trabalho. Além de todos esses materiais, é preciso muita paciência, muito cuidado. Faça os testes antes, comece devagarzinho, para não estragar em momento nenhum e ter que refazer o trabalho em momento nenhum. Se você for usar o trabalho com sanduíche, uma ferramenta que pode ser muito útil é essa daqui, que é o Walking Foot. Eu preferi não usar, mas ele teria me ajudado com certeza. Ele, quando você usa várias camadas, vai costurar várias camadas na nossa máquina caseira, tanto nas máquinas industriais, esse pezinho, ele ajuda a máquina a carregar o tecido. Além do dog feeds que está embaixo, os dentinhos que empurram o tecido, esse pezinho em cima, ele ajuda a carregar os tecidos com várias camadas. Além disso, o que você vai precisar? A base de corte, a régua de quilt e o cortador circular. Esse kit de você pode tentar fazer sem isso, mas esse kit de ferramentas é unanimidade entre as pessoas que fazem quilt. Ele ajuda você a ter um resultado bom e sem essas 3 ferramentas, é muito difícil você conseguir o resultado. É muito difícil trabalhar tentando fazer os cortes e preparar os tecidos para patchwork. Então, reúne todos os materiais e segue para o próximo vídeo que a gente vai começar o passo a passo.